Nós trouxemos, então, para as nossas reflexões na manhã de hoje, o assunto postura mental e sintonia. Na realidade, a frase é atribuída a Jesus, porém não o é. A frase é uma frase popular, que todos nós conhecemos já de há muito, né, décadas, por vezes até mais do que século, que é a seguinte: dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Com os amigos espirituais, com as entidades espirituais, no nosso desenvolvimento em relação à questão da doutrina, não? Pelo marco do lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, nós tivemos o engrandecimento de conhecer a nós mesmos, essa é a grandeza, claro, dentro das nossas possibilidades, né? Dentro daquilo que é possível ainda se conhecer. Lembrando que chegaremos um dia a espíritos crísticos, cuja capacidade consciencial é de 100%. A nossa beira aos 5%, né? Sendo que 10% são de gênios aos que muitos poucos passaram ainda pelo planeta. Mas seremos essas consciências integral, né? Muito bem, eles então ampliaram para nos ensinar da seguinte maneira: dize-nos o que pensas, que nós te diremos quais são as tuas companhias. Então, diante deste tema, nós poderíamos, inclusive, colocar não só a questão da postura mental e sintonia, mas poderíamos chamá-lo também de obsessão e reciprocidade. Por que isso? Porque nós sabemos que todo relacionamento nasce nas questões de natureza mental, nós como espíritos, podendo ser esse relacionamento de nós para conosco e de nós para com terceiros. De nós para conosco, no capítulo que vamos trabalhar hoje, nós vamos verificar como ele pode se dar. E em relação à questão obsessiva, e na questão também do relacionamento com terceiros. É interessante notar que a própria obsessão em si, ela corresponde a certa influência perniciosa na mente. A palavra latina de origem é obsessione, que quer dizer perseguição. Ela, então, vai corresponder a certa influência doentia, né? Perniciosa, como colocamos aqui, na mente. Os dicionaristas ampliam, dizem que a obsessão ela seria a preocupação com determinada ideia que domina doentiamente, enfermiçamente, que domina na condição de enfermidade ou espírito, resultando ou não de sentimentos que são recalcados. Veja uma outra visão a respeito do ponto que nós vamos abordar doutrinariamente, né? E a terminologia também é usada muito comumente, muito normalmente, para denotar ideia fixa em alguma coisa, né, focado só naquilo, tique nervoso, um gerador de manias, atitudes estranhas e vai por aí afora. Na verdade, quem vai trabalhar esses aspectos de obsessão é o próprio Kardec. É interessante notar que de 1857 a 1869, quando do seu desencarne, todo aquele trabalho da codificação foi feita por ele, não só o chamado Pentateuco Espírita, que são os 5 livros básicos, mas toda a revista espírita, que foi encadernado em 16 volumes, mais algumas obras que o codificador também trabalhou nesse período. Essa é uma delas, que nós recomendamos fortemente o estudo, a leitura, porque ele vai tratar da obsessão, das suas origens, né? Dos seus sintomas e também, obviamente, das curas. Allan Kardec, ele estendeu o seu trabalho, imaginemos, nesse curto período de tempo, nós encontramos também outras obras, o que é espiritismo, a viagem espírita, que ele foi colocando junto com ao mesmo tempo que era trabalhar da codificação e também, né, os desenvolvimentos que nós encontramos na Revista Espírita. Então vale a pena nós também pesquisarmos, se já não o fizemos, né, ampliarmos a nossa leitura sobre o assunto que é tratado aqui na manhã de hoje, inclusive pelo próprio codificador,
que, conforme nós encontramos, ele também, não é, é profundamente trabalhado nessas obras já citadas, a Codificação, o Pentateuco, mais a Revista Espírita, entre outras. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma observação importante a respeito da questão cura. Ele diz, se os médicos são mal sucedidos tratando a maior parte das moléstias que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. É interessante notar, porque é a nossa mente, a nossa capacidade mental, que nós estudávamos há pouco em classe também virtual do KSSF, onde estudamos o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estudávamos há pouco, então, como dissemos, a questão da capacidade mental de cada um de nós, né? Que consegue aplicar no próprio organismo as questões voltadas ou para a enfermidade, como também a cura. Por isso, o ensinamento de Jesus, né, em várias ocorrências, uma que nos vem assim à memória com uma beleza que é de um significado profundo, é o caso da mulher hemorroíça. A moça tinha um fluxo chamado fluxo de sangue, a questão de um processo hemorrágico, né, menstrual hemorrágico, que na época, dada o preconceito, o desconhecimento das pessoas, se fazia uma ligação dessas moças que sofriam deste problema com o demônio. Diziam que a moça que tinha a menstruação ou a hemorragia na questão do período menstrual, que ele, a rigor, não terminava, porque havia um sangramento constante, ela tinha parte com o demônio, por isso que ela sangrava sempre, né? São questões, né, já superadas de há muito, né? Nós não podemos fazer um anacronismo, né? Pegar o conhecimento do hoje e colocar há 2000 anos atrás, quando da passagem do Cristo, porque o nível de conhecimento de informação era próximo de zero. Então, as questões voltadas nesse sentido, nós vemos que Jesus é tocado e ele questiona, né, os apóstolos sobre o toque diferenciado de uma criatura nele. E os apóstolos dizem, mas Senhor, todos estão te tocando. Imaginemos, né? Nós às vezes temos algumas figuras que despontam na sociedade e em vários ramos, não só na área religiosa, mas considerando, né, algumas figuras que tiveram assim maior ênfase na área religiosa, mas quantas pessoas não queriam tocar na Irmã Dulce, na Madre Teresa, num Chico Xavier? Não precisamos ir longe, é só verificar quando o Papa Francisco se encontra em público, né? Hoje mais reduzido, ou completamente reduzido, dada a questão pandêmica, que, conforme nós dissemos a princípio, é por muito pouco tempo, porque a nossa inteligência, a nossa capacidade de superação de problemas é gigantesca. Vide que nós já tivemos outros eventos assim tão devastadores, e um deles se deu como término em 1920, que foi a chamada de gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada, né? Mas era a Espanha que divulgava, porque não havia censura na Espanha em relação a esta parte da saúde pública. Mas nós sabemos o que aconteceu nos campos de batalhas e o que os americanos trouxeram para também esta área do planeta, aonde se calcula, e isso são números assim, vai quase num achismo, por causa do volume de informações não ser tão acentuado. Se calcula que desencarnaram entre 30 a 50 milhões de pessoas. Como se calcula também que no primeiro conflito, que terminou em 1918, quando começa a chamada gripe espanhola, e teve duração de 2 anos, né, começando o processo de encerramento dela, né, o vírus não desapareceu. Foi a questão da imunidade das criaturas que fez frente ao vírus, porque os vírus não desaparecem.
O que acaba ocorrendo é que em 2 anos, né, nós temos um número e se calcula que o primeiro conflito mundial, encerrado em 1918, cerca de 40 milhões de pessoas haviam desencarnado. Para em 2 anos esse número ser repetido, se esse número estiver correto ou não. Bom, isso significa dizer que nós temos a capacidade de superação. Essa capacidade de superação, ela está íncita em nós, e que nós chamamos de fé. Mas não é pura e simplesmente uma fé sem que tenha lógica, racionalidade, absolutamente. Essa informação, esse ensinamento é do codificador no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? De que ela terá que encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Esta é a condição. A fé faz com que nós possamos realizar em nós e nós possamos realizar em favor do semelhante, nas questões do trabalho que nós fazemos, nas nossas atividades, a começar do lar ou fora dele. É quando nós empregamos os nossos recursos, a nossa boa vontade, o nosso direcionamento, o nosso foco, que a gente pode dar o nome que quiser, né, para a realização de benefícios não somente a nós mesmos, mas também em favor dos nossos semelhantes. Essa maravilha que somos nós como espíritos, que estamos em processo evolutivo, vale sempre lembrar, né, que nós estamos a caminho. Né? Regeneração não é período de santificação a toque de caixa. Né? A própria classificação nos coloca na condição, a terminologia, melhor, nos coloca na condição de sermos espíritos que estamos se regenerando, fazendo transformações, modificando-nos para melhor. E dentro desse processo é evidente que essas questões da cura, lembrando lá da passagem da mulher hemorroíça, né? Quando ela toca nele, ele sente a diferença e diz para os apóstolos que, independente de estar sendo muito tocado pelas pessoas, imagina então, nós demos alguns exemplos, até mesmo do Papa, não é? Que nós temos a necessidade, por vezes, do toque ainda. Nós temos isso não é problema nenhum, não? De colocar a nossa satisfação pessoal em estar com o outro, no carinho, etc. E todos nós apreciamos isso. Em qualquer reino, basta que nós vejamos o que ocorre quando nós temos um pet, etc. Não é? Essa é a realidade do espírito. O espírito precisa, nós temos necessidade de amor, nós temos, o amor nos alimenta. Então, ele sendo colocado da maneira que for, como nós chamamos, de carinho, etc., da forma que for, ele é alimento para o espírito e nós trocamos essas energias. E Jesus vai dizer, não, alguém me tocou de forma diferente, porque saiu virtude de mim. Significa, energias poderosíssimas foram direcionadas para aquela criatura e ela, a moça, se apresenta dizendo que teria sido ela que tocou nas vestes de Jesus, na parte do manto do Cristo. E ele diz para ela que a tua fé te curou. Ora, esse potencial impressionante em nós, que movimenta montanhas, como Jesus nos ensinou, esse potencial que pertence a todos, é íncito em cada um de nós, né? Ele faz com que ocorra a condição da enfermidade ou da cura no próprio corpo, mesmo que esta situação seja externa para o nosso ambiente interno. Por isso, a recomendação sempre do Cristo, em todos os aspectos, principalmente na questão do relacionar-se, vigilância para com os nossos pensamentos, para que nós não produzamos oportunidades que sejam essas questões de enfermarmos-nos, seja no corpo, seja psiquicamente, ou de qualquer maneira. Por isso que Kardec coloca aqui, se a medicina é ainda mal sucedida, não totalmente, obviamente, que o codificador sabia o que estava analisando, né? É porque foca o efeito apenas. Tudo bem, já é um avanço gigantesco. E muitas outras
denominações começam a ser utilizadas largamente, não é? Como é o caso da homeopatia, como é o caso da acupuntura e tantas outras atividades que nós verificamos que trabalha as questões do duplo etérico, que trabalha também o perispírito, fazendo então com que essa posição já daquilo que foi externado no corpo físico como enfermidade, que é literalmente, não é, o volume de energias acumuladas que em determinado momento precisa dar vazão. Que essas terapias atuam também na questão energética do ser, fazendo com que trabalhe os efeitos. Mas não que, se nós não tivermos uma disciplina mental, de natureza mental, por isso a proposta do nosso tema, nós poderemos continuar com a mente em desalinho, com os pensamentos equivocados, com os pensamentos em desalinho, e achar que todo o processo que utilizamos, que trabalha energeticamente, resolva aquilo que nós não queremos resolver em matéria de mudança. Então, há necessidade. Nós, particularmente, tivemos experiências em tratamentos em casa espírita, onde o médico desencarnado, através do médium, disse para a pessoa que estava sendo tratada e havia sido curada do problema que apresentava, disse: se você não mudar de comportamento, este problema que você está agora encerrando vai voltar. Bom, não deu outra num português comum. Depois de um semestre, praticamente, a mesma pessoa voltava à casa espírita para dar continuidade, ou melhor, para recomeçar, né? Olha o processo reeducativo, né? Para o indivíduo dele, por ele mesmo, né? Porque quem faz esse procedimento somos nós e nós mesmos, né? Como provas, que é um procedimento educativo, ou como expiação, que não é punição divina, nem de espírito, nem de Jesus, ok? Que é pura e simplesmente um procedimento reeducativo. Eu não assimilei a lição dada, preciso, evidentemente, por vezes, repetir até mesmo de ano, né, para poder fazer exatamente aquilo que eu deixei de fazer por alguma razão, seja ela qual for. E estava lá de novo a pessoa com o mesmo problema apresentado anteriormente. Então, há que se trabalhar as questões do elemento causador, que sou eu, espírito, para que eu tenha sucesso. Se não for integral, que seja relativo, que por vezes estes problemas relacionados às questões de enfermidade do corpo, processos obsessivos, situações obsessivas, auto-obsessivas ou obsessivas, né, sejam de encarnados ou desencarnados, por vezes eles precisam correr pela existência toda, dependendo da prova que nós, como espíritos, necessitamos e, por vezes, até nos programamos para isso, não é por vezes em relação à questão de que não há programação. As programações acontecem, mas, por vezes, nós estivemos diante da aceitação, consciência integral do porquê. Porque as respostas estarão sempre em nós mesmos. Basta que nós consultemos o nosso íntimo. Não são respostas, não é como se fizesse uma regressão de memória, absolutamente, mas nos vem do íntimo, porque está em nós, nos vem do íntimo as respostas da programação que nós fizemos, como vem do íntimo também as questões que não são de programação quando nós estávamos nos preparando para reencarnar, e sim posicionamentos na existência atual que podem estar equivocados, como um exemplo simples, né? A questão da teimosia, né? Que nós não nos programamos para sermos teimosos. Podemos ter tendências, evidentemente, mas podemos também implementar determinadas ocorrências nesta existência que se tornarão tendências para as outras. Por isso, Jesus sempre atual, né? A vigilância e a oração.
a oração para fortalecermos-nos cada vez mais para que o nível de vigilância, a capacidade consciencial vá se ampliando gradativamente e nós possamos usar dos nossos recursos em nós mesmos, da nossa inteligência em nosso próprio favor. Por isso que o codificador também aborda, então, estes aspectos do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, outras definições. Na psiquiatria tradicional, vai nos alertar de que a obsessão é um pensamento persistente ou recorrente, e sempre indesejado e aflitivo, que vem à mente de forma involuntária, a despeito da tentativa de ignorá-lo ou suprimi-lo. O que ocorre neste caso é que há um fator automatizante. A medida, o exemplo é simples, mas é válido. Se nós procurarmos nos exercitar em determinada academia, etc., e repetirmos os movimentos, chega um determinado momento que aquilo funciona quase que em automático, né? Damos resposta, o nosso corpo dá respostas quase em automático. Existem muitas situações que nós podemos observar. É uma automatização, então levamos, não é uma questão pura e simples de vício, há a implementação de um hábito aí, que toma a resposta que às vezes nós ouvimos assim, são respostas instintivas, não são respostas automatizantes, porque o instinto como base é sempre bom, o instinto não nos traz outra coisa senão a condição da autopreservação do ser. Né? Quando se não é a autopreservação da criatura, se não é esta ação, nós podemos ter respostas que são com o tempo automatizadas. Por isso que é uma informação importante. A medicina ortodoxa, né, não admite nada fora da matéria e, portanto, estávamos já falando anteriormente com a colocação, o ensinamento do Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ela não admite nada fora da matéria, é unicista, mecanicista, né, o indivíduo até por partes, e, portanto, não pode entender uma causa oculta que seja espiritual e que possa ser o causador de algum desconforto, de alguma enfermidade. Por isso que é importante aliar os aspectos que são os incômodos para a existência da criatura, na sua postura mental e na vida de troca, o tratamento espírita para a obsessão e a auto-obsessão. Por isso que dissemos a princípio que também temos as condições favoráveis de nós para conosco. Somos espíritos. Podemos abrir as portas da obsessão de caráter externo, como podemos abrir as portas da auto-obsessão de caráter interno. Nós, como espíritos, no processo auto-obsessivo, o que é, né, para a criatura que assim vive, por vezes criando manias as mais diversas, desconfiança de tudo e de todos, entre outros vários exemplos, onde a pessoa é infeliz. Né? Ela é infeliz porque está agindo energeticamente nela, para com ela mesma, de forma agressiva, de forma a se maltratar. Por isso que o Evangelho do Cristo, ele é renovador, ele é farol, ele é luz, ele é guia para a nossa vida. Ele, na verdade, a proposta do terceiro milênio, renovação, regeneração, mudança, transformação, com a capacidade que nós conquistamos, até mesmo se formos analisar, num curto período de tempo entre a passagem de Jesus e o nosso momento atual e daqui para frente. Se nós pararmos para pensar, nós dizemos 2000 anos como se fosse, né, algo que está muito distante. Está distante, aparentemente, para nós como espíritos, porque medimos o tempo na Terra
de acordo com a nossa necessidade evolutiva, aonde dá-se, então, a impressão de que 20 séculos é muito distante. Mas se nós estivéssemos em outra dimensão, ou em outros planetas, né, e um dos exemplos está na Revista Espírita a respeito de Júpiter, onde Bernard Palissy, na resposta através do médium Sardou, Bernard Palissy Espírito, para Kardec, através então da mediunidade de Sardou, na Sociedade Espírita de Paris, informa que uma existência em Júpiter, nós encontramos na Revista Espírita de agosto de 1868, informa que há uma existência em Júpiter, não é no solo de Júpiter, é numa das dimensões. Né? É a conversa, o diálogo, né? Os questionamentos de Kardec com Bernard Palissy é muito mais longo. Essa é apenas uma das respostas. A existência de um espírito numa das dimensões de Júpiter beiram o que nós conhecemos de 400 a 500 anos. Como Deus sabe o que faz, não? Há 400 a 500 anos. Se nós estivéssemos numa condição dessa natureza, Jesus teria passado há 4 gerações atrás. Então, veja como é uma questão de necessidade de marcar tempo, de necessidade de acordo com o nosso processo evolutivo. Então, Jesus está presente, nos trazendo exatamente, nos estimulando, em apenas 2000 anos da sua chegada, porque ele não chega e coloca o evangelho pronto, né? É a semeadura do evangelho. Então, em apenas 2000 anos, olha o nosso nível de conquista, não? Entrando para essa condição de regeneração, de busca de transformação, de melhoria. Lembrando sempre que a informação ainda que vende são de pequenos grupos que destoam da maioria. A história de que este mundo está perdido. Não, esse mundo nunca esteve perdido, esse mundo sempre esteve achado. Né? E quem acha, cuida, trata, desde quando a matéria começa a se deslocar da nossa estrela conhecida como o Sol, é Jesus. Então ele nunca esteve perdido, nem estará perdido. Ele sempre estará comandado, evidentemente, por Jesus. E dentro desta proposta integral de nós nos tratarmos, a proposta espírita, que nada mais é do que o cristianismo redivivo, ou seja, evangelho de Jesus na sua base que nos oferta, é um tratamento para a questão obsessiva ou auto-obsessiva, que é o tratamento desobsessivo em si, que ele é evangelizador, que ele leva, evidentemente, propostas para o espírito, seja nós mesmos ou aqueles com os quais nós, por alguma razão, estamos não identificados, né? Porque relacionamento, reencarnação, nós reencarnamos para exercitar relacionamento. E, às vezes, esse relacionamento, né, possui mais choques do que relacionamento em si. As coisas não se atam, né? Costumam, por vezes, se atadas como nós, e não necessariamente como naturalmente encaixadas. São aqueles embrólios, aqueles nós, e nó não se arrebenta, nó se desfaz. Por isso que relacionamento equivocado não se resolve de uma hora para outra, se resolve, né, se trabalhando esses aspectos dele de uma condição equivocada para algo que seja melhor. Então, é oferecido uma proposta de mudança. Né? São caminhos que são ofertados. Que o livre-arbítrio da criatura diz se já chegou a hora de fazer a mudança ou não. Porque a liberdade que o Senhor nos dá, né, o livre-arbítrio, é a prova maior da sua justiça em favor da própria criatura. Eu faço aquilo que eu bem entendo, dentro da minha evolução, e me responsabilizo, e à medida que vou me conscientizando, vou trabalhando para melhorar aquilo que fiz, né, se foi de aspecto bom, se foram coisas boas, ou então para consertar aquilo que eu não fiz de uma maneira correta. Então, a proposta da evangelização, conhecida como desobsessão, as palestras que nós possamos ser tratados ao mesmo tempo, os estudos, os passes ou a fluidoterapia que recebemos, a água também fluidificada ou magnetizada e, acima de tudo, prece. Prece, porque é a ligação da criatura com o Criador, veículo poderoso que temos
sem necessidade de intermediadores, onde podemos fazer a prece em nosso favor e preces intercessórias em favor do semelhante. Lembrando Emmanuel, quando nós fazemos preces intercessórias, preces em favor das pessoas, as portas do céu não se abrem, elas são arrombadas, porque é um exercício de caridade, um exercício de amor em favor do semelhante. E aí vai o etc., porque o etc. é exatamente a materialização daquilo que o Evangelho nos traz no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, de forma prática. Não é alterarmos tudo de um momento para outro, porque isso não acontece. Ninguém, isso, se tentado, né, se houver uma tentativa em fazê-lo, vai originar uma série de problemas em nós mesmos, de frustrações, etc., e fica sendo aquele espírita de rotulagem. Tem aquele rótulo bacana, mas é como Jesus nos ensinou, né? Túmulos caiados por fora, né? Da cal, usa cal, que é branca, túmulos caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Então, a realidade é trabalharmos de forma gradativa, mas sermos constantes nos interesses nossos, que somos espíritos, que estamos vivenciando uma realidade como reencarnados, mas somos criaturas interexistentes. Tanto é que, com um cochilo que nós possamos dar, nós nos desligamos do corpo e estamos na dimensão paralela. Até porque nós somos um ser que não está numa dimensão única. É só analisarmos a nossa posição. O corpo físico se encontra nessa dimensão. Mas nós temos, não é, duplo etérico, nós temos perispírito, nós temos corpo mental e nós espíritos. Não que isso seja dividido, né, em separado, mas nós habitamos dimensões diferentes ao mesmo tempo. Olha a maravilha da vida, a beleza que somos em nós mesmos. Verdadeiros universos, né, verdadeiros universos, e não é são de vários mesmo, é de multi mesmo, né? É o reflexo do Criador na criatura. Olha a maravilha que nós somos quando nós focamos e valorizamos as conquistas que nós temos. Agora, é claro, como cada um de nós, né, existem as dificuldades, as barreiras, os problemas a serem vencidos, né, vivências que precisam ser acomodadas, relacionamentos que precisam ser acertados. Tudo isso é válido, mas faz parte desta criatura que um dia chegará à condição de um espírito crístico. Porque em nós, o ambiente, ainda hoje, ele não é só de natureza assim, agradável, né? Iluminada. Imagine a condição que seja muito particular para você, né? As paisagens belíssimas. Existem também os momentos das tempestades, né? Dos raios, das questões que são ainda não resolvidas em nós mesmos. Por isso, exatamente por isso, por termos ainda essa dualidade de não sermos ainda o indivíduo que tenha uma elevação, que mantenha-se somente no quadro anterior, não é? Um dia nós faremos isso, com absoluta certeza, mas que temos essas tempestades, esses raios, é aí que entra o Evangelho do Cristo, naquilo que nós precisamos olhar, analisar, vigiar mesmo, e aí repetimos essa palavra em várias oportunidades, já até esse momento da nossa palestra, aquilo que nós pensamos. Por quê? Porque nós podemos produzir em condições autoobsessivas ou proporcionar para aqueles quais nós temos as nossas desavenças, sejam eles encarnados ou desencarnados, porque não precisa estar desencarnado, pode ser encarnado também, quando não de nós para com os outros, né? Em condições, às vezes, né, agressivas para com os outros. Nós, se não temos a questão da observação da nossa postura mental, nós emitimos raios, sim, só que eles funcionam em nós mesmos
Se o nosso pensamento é uma emissão eletromagnética, eles funcionam em nós mesmos e vão atuar diretamente, primeiro no cérebro, né, e vão aos poucos atuando em todos os trilhões de células que nós temos no nosso corpo. Por isso que falamos que saúde e doença tem a relação direta com o estado do espírito, com o padrão mental da criatura nela mesma. Aonde, por vezes, se nós não tomarmos o devido cuidado, podemos ir criando uma atmosfera que vai, aos poucos, ganhando força, vamos nos habituando a uma situação contrária à nossa própria posição de espíritos que somos, de deuses que Jesus nos ensinou, e fazemos um bombardeamento, né, de natureza eletromagnética em nós. E daí advém os mais diversos prejuízos e, por vezes, enfermidades que são ocultas. Porque o corpo nosso, a considerar já, ele é uma máquina. Ele é uma máquina e que nós sabemos que, como uma máquina que nós utilizamos, como um veículo de expressão que nós utilizamos nessa dimensão, ele vai tendo gradativamente os seus desgastes. Ele tem um período de durabilidade. Nós podemos e devemos esticar a nossa permanência aqui. Porque ninguém vem com data marcada exata para desencarnar. Nós podemos esticar. André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, é que diz no livro Sinal Verde que é lamentável que a grande maioria das criaturas desencarnem muito tempo antes da hora. Por vezes, são feitas colocações do tipo, morreu porque tinha que morrer. Não é verdade. Né? Não é uma realidade. Se eu sou uma pessoa que não procuro tomar os cuidados adequados em relação à minha pessoa, eu não só posso reduzir a minha existência, como eu posso também influenciar na redução da existência dos outros. Isso se chama livre-arbítrio. Né? Me responsabilizando por aquilo que eu possa causar a mim mesmo e também aquilo que eu possa causar em relação aos outros. Ou seja, temos então um veículo de expressão que precisamos cuidar bem. Paulo de Tarso dá para o corpo a condição de templo sagrado do espírito. Ora, num templo nós não entramos para dizer palavras de baixo calão, nós não entramos para cuspir no chão, para termos modos, maneiras desagradáveis. Né? Nós temos uma postura adequada. Esta é a relação desta verdadeira máquina maravilhosa que vai gradativamente se desgastando, naturalmente. Né? E aí chegamos a um determinado momento que há necessidade de se fazer a renovação. Mas que ela seja, primeiro, de forma natural e sem que a gente aperte o pé no acelerador. Esse acelerador que se aperta o pé inadvertidamente se chama estresse, que junto com o mau humor, é de carro esportivo de altíssima performance. Põe carro de Fórmula 1 no bolso, porque a união de estresse com mau humor leva o indivíduo para o túmulo mais assim, tão rapidamente, que vale a observação toda vez que nós estejamos nos relacionando com alguém mal-humorado ou estressado, ou quando esta relação não é de nós para conosco, o aviso caridoso, amoroso, de que você, que é mal-humorado, ou nós mesmos, vamos morrer mais cedo. A rigor, se o indivíduo não tenha uma enfermidade de natureza psiquiátrica, psicológica, psíquica, todos nós temos em nós um aparelhamento contrário à questão da morte do corpo físico. Cada célula nossa luta para se autopreservar, para preservar-nos a condição da expressão deste corpo na dimensão que nos encontramos. Olha o valor, então, que Paulo, o apóstolo dos gentios, atribui ao corpo como referência à
ser ele um templo para o Espírito. Por isso que se somos uma fonte, tomemos cuidado para que nós sejamos uma fonte luminosa, porque às vezes nós podemos ser uma fonte que traz paixões, ódios, fanatismo, avareza, egoísmo e muitos outros fatores que são fontes também, geradoras da obsessão, da auto ou do relacionamento equivocado, né? Porque a palavra, às vezes, obsessão dá-se uma sensação, um peso, um gigantismo de que existem monstros que vivem nos circundando, prontos para atacar. Não, nós é que montamos esses quadros. Por isso a necessidade de postura mental equilibrada dentro das nossas possibilidades, né? Que atualmente se constitui, né, em um dos mais terríveis flagelos da humanidade. Nós, às vezes, atribuímos a questão pandêmica, etc., e não prestamos atenção nesse verdadeiro flagelo que traz enfermidades, como dissemos, ocultas por vezes, e que não se encontra nos manuais, não se encontra, aliás, a tipificação delas, o que significa, de fato, a sua origem e qualquer outra coisa do gênero. Por isso que a mente, como dissemos, vai transmitir ao nosso corpo, o qual se ajusta durante a encarnação, todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou, né, conturbando, demolindo o ciclo de causa e efeito. Olha a nossa responsabilidade em mantermos-nos, então, vigilantes, e com posturas de pensamentos positivos. Opa, eu não devia estar pensando nisso. Eu posso mudar. Né? Porque se eu ainda não criei, não automatizei, eu posso mudar. Ou podemos, às vezes, dentro do automatismo, nesta relação de nós para conosco, sermos alertados, porque a divindade nos auxilia sempre. E ela não precisa de aval nosso para auxiliar. Ela, se nós não quisermos o auxílio, paciência. Mas o auxílio de Deus, ele é permanente, ele é integral. Cada um de nós pega o recipiente no amor divino que nos atende e que nos supre, pega o recipiente, leva o vaso que quer. Alguns vão, né, de baldes e podem pegar com baldes. Outros querem pegar só com uma canequinha e tem outros até que querem pegar com uma xícara de café daquelas pequenas, ou às vezes com a colherinha só do café. É uma questão de disposição íntima de cada um, porque Deus, o Criador, nos atende e as suas emanações de amor, nós vivemos e somos sustentados pelo amor divino. Então, na realidade, é uma decisão sua, é uma decisão nossa, né, de querer pensar bem ou permitir que pensamentos desajustados atuem sobre nós mesmos. E o que é mais interessante, Emmanuel, na obra já citada, Leis de Amor, diz que o nosso pensamento é um agente energético que nós colocamos na corrente da vida e que voltará para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejamos. Nos influenciando, claro, sem dúvida, porque somos os donos, né, com esse produto todo que vem de outras mentes, como nós também vamos ser responsáveis pela influenciação que fazemos na mente dos outros. Por isso a necessidade, né, da proposta do tema em relação à questão da postura mental. Portanto, a obsessão é uma patologia, uma enfermidade, uma doença que guarda a sua origem profunda no espírito que delinquiu, no espírito que errou, mesmo que o erro seja de nós para conosco. Por isso que vemos na literatura espírita, às vezes, situações delicadas da criatura imposta nela mesma por momentos equivocados, que não têm necessariamente a ver com a existência anterior ou existências anteriores, que pode, como já dissemos, podem ser implementados nesta mesma, através do descuido em relação ao nosso padrão mental. Por a necessidade de pensar bem está na nossa mão. Claro, todos nós vamos dizer, mas eu tenho dificuldades, eu passo por situações difíceis, é um relacionamento assim, é o trabalho, ou a falta dele, é o problema atual do que acontece, sim, sem dúvida. Mas o convite de Jesus é dentro daquilo que seja possível.
né, dentro daquilo que a nossa evolução permita, mas não dá para ter desculpa de terceirização. É por causa da pandemia, é por causa disso, é por causa disso, é tudo desculpa de terceirização. Quando nós queremos fazer, é de nós para conosco, nós sabemos do nosso potencial. É aquele momento da mulher hemorroíça, lá da moça do problema hemorrágico. Né? Foi eu que te toquei, mestre. Foi eu que te toquei. Né? A tua fé, o teu desejo de mudança, o teu padrão mental é que influenciou na tua organização, fazendo com que a cura. Ele transferiu energia, mas quem foi a pessoa, o receptor, e que assimilou essa energia é a condição de Deus. Podemos pegar com baldes, né? Ou podemos ir lá com a colher de café, e às vezes não vamos com coisa nenhuma. Né? Porque aí dizemos que eu não sei o que eu fiz para Deus para merecer isso. Para Deus eu não fiz nada, porque Deus é amor absoluto. É o que eu fiz para mim para merecer isso, porque se é uma questão de meritocracia, o que eu faço para mim eu mereço, o que eu faço para o outro eu também estou merecendo, porque o que eu faço para o outro eu também faço para mim. Por isso que há possibilidade de se fazer pelo outro e por mim mesmo aquilo que seja o mais positivo possível. Né? E aí, diante de obsessão, vale lembrar um ensinamento objetivo e simples, até porque não precisa ser complicado para que nós entendamos a mensagem de espíritos mais elevados. Né? Chico tinha uma frase que é simplesmente fantástica. Ele diz assim: não adianta o diabo ficar soprando onde não há brasas. Não adianta espírito equivocado vir querer falar alguma coisa no nosso escutador de novela, nos nossos ouvidos. Claro que a situação não é dessa natureza, porque todo o processo é mental, via pineal. Não adianta querer ficar se insinuando ou insinuando se não encontra ligação. Significando dizer o seguinte: se eu atraio criaturas amarguradas, é porque eu vivo num padrão enfermiço da tristeza que eu possa, invigilantemente, que eu possa instituir, né, e aí começar a ir para um automatismo dessa reação. Só encontramos gente com sombra se temos sombra no nosso íntimo, porque é reflexo, é ligação com consistência que nós fazemos. É o agente energético, conforme ensina Emmanuel. Então, diante da nossa vida, não tenhamos receio, seja de encarnado, desencarnado, disto ou daquilo. Não tenhamos receio. Também não tenhamos situações de adoração dessas companhias equivocadas que, por vezes, nós fazemos com que elas ocorram por insistência nossa. Nós já tivemos a oportunidade de atender situações em serviço desobsessivo de que o espírito queria se livrar da criatura que não deixava que ele partisse. Olha o vexame. O espírito dizendo: ela, a pessoa é que não me deixa. Eu sei que eu estou desencarnado, quero ir cuidar da minha vida, mas eu não consigo me desvencilhar dessa mala sem alça encarnada. E aí são eles os responsáveis. É o gostar da situação, é o manter a criatura, é agarrar-se, é o apego. Não é só na situação de pessoas, também são nas questões das coisas. Não o desapego não é jogar as coisas fora, pegar as conquistas, os objetivos e jogar tudo fora. Não é nada disso. É não se escravizar. Esta é a relação verdadeira. É não se apegar, é não viver escravo de posições, de pessoas, de coisas e assim sucessivamente. É utilizá-las bem em nosso favor e refletindo na vida do semelhante em sociedade, da maneira que nos seja possível, mas aprender com elas. Até porque quando nós sabemos muito bem que caixão não tem alça. Aliás, perdão, alça tem. Não tem gaveta que não para que a gente leve títulos e contas bancárias e propriedades e coisa do gênero. A gente leva os tesouros que nós exercitamos
durante a nossa existência. Nós não podemos deixar só para levar, não. A gente pode usar eles aqui mesmo, né? A relação do tesouro da amizade, a questão do relacionamento positivo com as pessoas, né? A postura adequada diante da sociedade a qual nós nos encontramos, estar aberta para poder auxiliar, para poder se doar, né? Para resignar-se diante de situações que nós não conseguimos alterar porque não está sob o nosso controle. Nós podemos utilizar desses tesouros os quais, exatamente, quanto mais nós exercitamos, mais juros e correção monetária vão caindo sobre eles, ampliando nesse exercício do bem, que é exatamente aquilo que somos, e não necessariamente aquilo que temos. Porque o que temos, a começar da própria personalidade, não define o que somos, porque somos espíritos. Quantas personalidades, quantos egos residem em nós mesmos, né? Que são experiências que, efetivamente, se bem aproveitadas, vão fazendo com que esse tesouro vá se acumulando em nós mesmos. Por isso, a necessidade é de desapegar-se sem desvalorizar, é viver, etc., sem se escravizar às situações. E nós vemos isso em Jesus, nesses relacionamentos equivocados, não é? Naquilo que se colocava como criaturas endemoniadas, que na realidade passavam por situações de obsessão, de possessão, seja fossem elas as mais acentuadas, né? Subjugação, para ser uma palavra mais adequada, aonde Jesus, quando o indivíduo, quando a pessoa estivesse devidamente preparada para que ocorresse a desobsessão, ele iria fazer a desobsessão, fazia lá, tomava lá as atitudes adequadas para que a obsessão se encerrasse ali, dando diretrizes para a pessoa, aos cuidados que a pessoa deveria ter para consigo mesma, no seu padrão mental, mas também amorosamente, carinhosamente, não deixava de orientar os espíritos, com a capacidade de um espírito crístico, atendendo ambas as criaturas. Porque não existe vítima e algoz. Existem dois pacientes numa situação obsessiva. Quando não, o paciente na auto-obsessão, dele para com ele mesmo, ou nas obsessões oportunistas, né, usos e costumes da minha vida, podendo, né, ser uma oferta para quem seja à procura. Então, não existem vítima e algoz, existem dois pacientes, via de regra, um paciente da culpa e outro paciente da vingança. Ou de mim para comigo mesmo, na auto-obsessão, onde eu seja o elemento causador da enfermidade a qual eu esteja vivenciando. Por isso que Jesus vai nos recomendar sempre: vigia e ora, para que nós tenhamos diante de nós mesmos um fortalecimento do nosso padrão mental. E nesta relação, nessa condição recíproca, sejamos, se não formos faróis integrais, sejamos, no mínimo, uma pequena luz a externar de nós para com o semelhante. Isso não é uma situação piegas, uma situação ridícula. É a disposição da criatura nela mesma e do seu reflexo para as pessoas com as quais ela conviva. É uma questão de fazer experiência, de experimentar, de colocar em prática, de insistir, né? Como aquele que se exercita os primeiros movimentos numa sala de exercícios, né? Nessa oportunidade, não serão aqueles que não deixarão algumas sequelas durante os dias seguintes, né? de dor, né? De incômodo, seja este ou aquele. Mas a manutenção, a persistência, a continuidade fará com que isso seja superado. Da mesma maneira,
as questões voltadas para nosso padrão mental, para os nossos pensamentos, para que os nossos sentimentos emitam pensamentos agradáveis, pensamentos melhores, que melhorem não só a nossa disposição, como também daqueles com os quais nós nos relacionamos. Como é bom nós estarmos diante de pessoas que nos fazem sentir bem. Como é bom nós sermos essas pessoas, aquelas que estejam próximas de nós, e essa proximidade se dá na questão de família, de parentes, de amigos, né? Ou daquelas pessoas que por vezes trabalham conosco. Como é bom ser aquela pessoa que leve para o ambiente algo mais agradável, algo que seja mais leve, que seja mais tranquilo. Está na mão de quem? Dos espíritos? Está na mão de Jesus, de Deus? Não, está em nossas mãos. Nós podemos refleti-los através deste exercício. E quando nós nos vigiamos e oramos, tenhamos certeza que nós teremos paz. Aliás, é o que desejamos para você, para a sua família, para todas as pessoas às quais você se relacione. Paz, equilíbrio e muita luz. Que o seu domingo seja iluminado e que a sua semana possa estar diante dos ensinamentos do Cristo, elas todos os dias possam estar escorados, amparados pelo amor do Cristo, pelo amor do nosso Pai. Abençoando a você, meu amigo, minha amiga, e todas as pessoas com as quais você se relacione. Muita paz e que Jesus nos abençoe.